Bom dia, Deus abençoe, muito obrigado por nos conduzir nesse louvor e nessa adoração. Estamos muito felizes por estarmos aqui em mais uma manhã de domingo. Quero poder destacar a presença da ministra de adoração da Igreja Batista da Manhã, Beri Nunes, acompanhada do seu marido Mateus, estão aqui conosco nessa manhã. E quero poder dizer para os irmãos que é um domingo muito precioso, podermos nos reunirmos aqui numa manhã de domingo, num culto público, para louvar e adorar ao único que é digno de receber todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele tem toda a autoridade. Ele é o alfa, é o ômega, é o início, é o fim. Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é o médico dos médicos, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, e Ele está aqui nesta manhã entre nós, agindo e operando. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração através da ministração dessa palavra. Pai, a Tua palavra é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela é capaz de separar juntas e medula, espírito e alma. Ela não volta vazia. Ela cumpre o propósito pelo qual ela foi designada. Essa palavra, Deus, é lâmpada para os nossos pés. Ela é apta para o ensino, para a correção, inspirada pelo Senhor. É uma palavra, Deus, perfeita, santa, imaculada. Palavra que vem do teu trono e do teu coração para abençoar tua igreja com direção. Ó Pai, eu sei que o Senhor tem uma palavra para toda a igreja nessa manhã, mas eu sei também que o Senhor tem uma palavra muito específica para cada pessoa que aqui está. Por isso nós pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração. Nós estamos aqui sedentos, assim como a corça anseia por água, a nossa alma anseia por mais de Ti, Pai. Nós ansiamos por uma palavra de direção, nós ansiamos pela Tua vontade, nós queremos viver no centro, Pai, de tudo aquilo que um dia o Senhor sonhou para as nossas vidas. Por isso, nesta manhã, silencia as distrações, aquieta o nosso coração, e que o Senhor traga a nossa mente cativa à Tua presença. Essa é a oração que nós fazemos, em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz... Queridos, hoje eu quero ministrar uma palavra em cima da vida de Pedro. Quero trazer uma palavra em cima do chamado de Pedro. Jesus chamou a Pedro, mesmo sabendo que Pedro haveria de fracassar. E isso espanta o meu coração, isso traz uma inquietação para o meu coração, porque Jesus sabia que Pedro haveria de negá-lo, Jesus sabia que Pedro haveria de fracassar, e Jesus poderia, sabendo de tudo isso, não ter envolvido a Pedro, não ter chamado a Pedro, mas ainda assim Ele o chamou. E eu quero entender o porquê que Deus, Ele age assim, o porquê que Deus, mesmo sabendo das minhas falhas, mesmo sabendo dos meus erros, o porquê que Deus, mesmo sabendo de todo o mal que eu haveria de causar em minha vida, ainda assim, por que Ele decidiu me criar? Por que que esse Deus deu palavras de ordem para que eu viesse à existência? Talvez seria muito mais fácil não ter criado você, talvez seria muito mais cômodo, talvez o sofrimento teria sido muito menor não ter feito você. Mas por que que Deus, sabendo de todas as coisas, sendo onisciente e onipresente, ainda assim decidiu criar você? Por que que Ele ainda assim decidiu trazê-lo à vida? Qual é o propósito que Deus tem para tudo isso? Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 5, verso 1. Lucas capítulo 5, versículo 1, o texto também está projetado na tela. A palavra do Senhor diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes.
entrou num dos barcos que pertencia a Simão e lhe pediu que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco passou a ensinar o povo. A primeira coisa que eu aprendo quando eu olho para a história de Pedro, quando eu olho para a vida do apóstolo Pedro, quando eu olho para esta cena, a primeira coisa que eu aprendo é que Deus nunca está ocupado demais para você. Deus nunca está ocupado demais para ouvir a tua oração. Deus nunca está ocupado demais para olhar para a tua vida com atenção. O texto diz que Jesus estava perto do lago de Genezaré e que uma multidão o comprimia de todos os lados. Eles queriam ouvir a palavra de Deus, eles queriam receber o pão, eles queriam ser curados, eles queriam ser libertos. Havia uma grande necessidade, havia uma urgência muito grande, mas ali naquele contexto de pressão, o texto diz que Jesus, ele viu 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Quando você lê Lago de Genezaré, é muito importante que você entenda que também é o mesmo lugar que é conhecido como Lago de Tiberíades ou Mar da Galileia, que fica mais ou menos ao norte de Israel. Ele tem cerca de 21 quilômetros de comprimento, 11 quilômetros de largura, lembra um pouco a nossa Lagoa da Pampulha. O Lago de Genezaré, o Mar da Galileia, ele está muito abaixo do nível do mar, provavelmente cerca de 210 metros, é o lago doce de maior profundidade da terra. E Jesus começa o seu ministério ali, talvez um dos pontos mais baixos da terra. Só não é mais baixo do que o Mar Morto, mas é o Lago Doce que está situado no ponto mais baixo da terra. É Jesus Cristo iniciando o seu ministério no lugar fundo para levantar aqueles que estão caídos. É Jesus iniciando o seu ministério no lugar profundo para levantar aqueles que sozinhos não conseguem sair do chão. O lago também era um centro de trabalho árduo. 24 horas os pescadores estavam ali pescando, lavando as redes, cuidando dos barcos. Aquela era uma base econômica da região. Nela havia pesca abundante, comércio exterior, exportação de peixes, trabalho duro. E se você observar, Jesus vai começar o seu ministério não no templo, não dentro de um palácio, mas num lugar de rotina e de trabalho. Trabalho não é onde nós perdemos o nosso tempo. Trabalho não é onde nós perdemos a nossa vida. Trabalho é onde o nosso ministério começa. É no trabalho que o nosso ministério começa. É lá que Deus deseja nos usar. Nós somos missionários aonde nós trabalhamos. Outra informação importante é que Jesus escolhe começar aonde ninguém imaginava. Na periferia espiritual de Israel, não em Jerusalém, mas num lugar que Isaías profetizou, dizendo que aquele lugar era um lugar de sombra. Isaías disse assim: no passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naphtali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios. Zebulon e Naphtali eram tribos de Israel, tribos que eram desprezadas, tribos que eram constantemente invadidas, lugar de morte, de sombra. Mas olha o que diz Mateus 4: deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira do mar, na região de Zebulon e Naphtali. Jesus Cristo, como luz do mundo, vai justamente para um lugar onde há densas trevas. Jesus Cristo, como luz do mundo, vai justamente para um lugar de escuridão. Eu e você não fomos chamados para estar em lugares que estão prontos. Eu e você fomos chamados para invadir as trevas, porque não há resistência das trevas quando a luz chega naquele lugar. Eu e você não fomos chamados para estarmos em lugares perfeitos, não, mas para iluminar a escuridão, e Jesus escolhe justamente este lugar, o lugar em que ninguém imaginava, o lugar que ninguém esperava. E talvez você esteja exatamente em um lugar onde ninguém imagina que algo bom possa acontecer.
Talvez você esteja numa empresa que ninguém diga, olha, algo bom vai sair desse lugar. Talvez você esteja num bairro onde não há expectativa sobre aquilo que Deus pode fazer, mas Ele colocou você justamente neste lugar, para que a luz dele neste lugar possa brilhar. Agora o texto diz que as multidões pressionavam Jesus de todos os lados. Eu quero que você imagine a cena. Não tem como Jesus escapar. Ele está sendo, o texto diz que comprimido, mas ele vai ao encontro de dois pescadores. Você que conhece a história bíblica, você sabe que Jesus, ele estava ali, naquele lugar, naquela hora, justamente por causa daqueles dois homens. Aqueles dois homens que Jesus vai encontrar agora, eles não são um acidente de percurso na vida de Jesus. Jesus está naquele lugar, naquela hora, justamente por causa daquele encontro. Deus não se distrai da multidão quando há pessoas quebradas à beira do lago. Você não é um acidente na rotina de Deus. Você não é um encaixe no tempo do Senhor. Você não é, de fato, alguém que Deus não esperava encontrar. Pelo contrário, Ele veio ao teu encontro. Foi Ele que veio até nós com um amor incondicional. Foi o Filho que veio até nós. O Deus Pai nos preparou para que Ele pudesse enviar o Filho, para que o Filho pudesse enviar o Espírito, e agora o Espírito em nós nos apresenta o Filho, e o Filho nos leva ao Pai. Você não é um acidente na rotina de Deus. Você não é um encaixe na agenda dele. Ele veio ao seu encontro. E embora haja 8 bilhões de pessoas em toda a humanidade, embora haja uma urgência por toda parte, embora haja muitas necessidades, o nosso Deus não se distrai. Ele está atento a você. Ele conhece a sua vida. Ele conhece a sua história. Ele sabe o que está passando dentro do seu coração. Deus, ele vê muito além das multidões. Ele enxerga histórias que ninguém está enxergando. Você pode estar na margem do lago, no lugar de esquecimento espiritual. Você pode estar pensando que você está escondido, que ninguém está observando, mas Deus sabe exatamente o que está acontecendo com você. A segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que nós podemos lavar as redes, mas nunca desistir da pesca. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu que o afastasse da praia. Então assentou-se e ensinava o povo. No lago de Genezaré, ou lago de Tiberíades, ou mar da Galileia, é o lugar onde a vida acontece. É o lugar da rotina, é o lugar do trabalho, é o lugar onde nós estamos ali passando a vida. E nesse lugar há 2 trabalhadores que estão cansados, passaram uma noite inteira tentando pescar. Estão exaustos, provavelmente frustrados porque não pegaram nada. Lavar a rede é como dizer acabou. Lavar as redes é como dizer eu desisto. Lavar as redes é como pendurar as chuteiras para um jogador de futebol. Lavar as redes é como um lutador que bate 3 vezes no tatame dizendo, eu não aguento mais. Lavar as redes é um sinal de rendição. É dizer, já deu. É o músico que guarda o instrumento e sai do palco. É o cristão que está ferido e sai da igreja. É o líder que está cansado, esgotado e desiste do seu ministério. Mas o texto diz que Jesus entra em um dos barcos, o barco que pertencia a Simão. E o verbo no grego, ele nos traz uma ideia de que Jesus, ele entrou de maneira repentina, sem ser convidado. O tempo verbal nos mostra que ele entra sem um convite, ele entra por uma iniciativa própria. E deixa eu te dizer, Jesus chegou até este lugar por iniciativa própria. Jesus chegou até a sua vida por iniciativa própria. Ele, antes de todas as coisas, decidiu de antemão te amar, decidiu de antemão vir ao teu encontro e se apresentar para você como aquele que pode salvar a tua vida. Jesus é aquele que chega de madrugada quando a gente não está esperando.
Jesus é aquele que entra no nosso barco vazio quando a gente não tem nada para oferecer. Jesus é aquele que bate a porta dos corações feridos e frustrados, corações que não têm nem gratidão para entregar. Hoje eu quero falar para você que está lavando as redes. Hoje eu quero falar para você que está desistindo de viver o sonho que Deus tem para a sua vida. Eu quero falar para você que está pendurando as chuteiras. Eu quero falar para você que está prestes a bater no tatame, dizendo, eu não aguento mais. Eu quero falar para você que Deus não desistiu de você. E sabe por que Deus não desistiu de você? Porque Ele te conheceu. Sabe como Deus te conheceu? Eu vou contar algo só para ilustrar. Imagine uma pessoa que lá na década de 60 entrou dentro de uma concessionária da Volkswagen. E essa pessoa comprou um Fusca novinho. Consegue imaginar? Um Fusca novinho. Aquela cor que você gosta muito. Ele comprou esse Fusca, mas com o tempo ele foi se deteriorando. De tanto uso, ele foi perdendo a sua vitalidade, ele foi se deteriorando. Foi enferrujando, a pintura descascou. E hoje, esse homem que amava tanto esse Fusca, decidiu enviá-lo para a restauração. O Fusca não está pronto, mas ele já viu o Fusca pronto. O Fusca está sendo preparado, não ficou pronto, mas ele já viu o Fusca na sua melhor versão. E ele sabe que agora, depois de tudo que eles viveram juntos, por mais de 40 anos, quando ficar pronto, vai ser ainda melhor. Porque agora não vai estar só novo, tem história. Não está só novo, tem vivência, tem experiências ali. Sabe por que Deus não desistiu de você? Porque na onisciência dele, Ele já te viu pronto. Porque na onipresença dele, Ele já te conheceu. Ele já viu você na sua melhor versão. E se a obra da salvação é dividida em 3 partes, a justificação, quando você aceita a Cristo, acontece no tribunal de Deus, quando Ele te declara justo por causa do sangue do Cordeiro. O segundo passo é a santificação, que só termina quando nós formos levados por Cristo, e aí entra o último e o terceiro nível, que é a glorificação, quando nós vamos receber o nosso corpo glorificado. Agora, Deus já te viu na sua melhor versão, e é por isso que Ele não desistiu de você. É porque Deus já te viu na sua melhor versão, que mesmo sabendo do teu trajeto tortuoso, Ele ainda assim decidiu te criar. É porque Ele te viu restaurado, é porque Ele te viu redimido, é porque Ele te viu regenerado, que Ele disse, olha, eu fico com dano da tua traição, mas eu vou criar você. Eu fico com dano da tua rejeição, eu fico com dano do teu pecado, eu sofro no coração as suas decisões equivocadas, mas eu vou te dar a chance de viver aquilo que um dia eu vi. Eu vou te dar a oportunidade de viver aquilo que um dia eu sonhei para você. Então deixa eu te dizer algo. Você que está lavando as redes, ou você que está pensando em pendurar as chuteiras, ou bater 3 vezes no tatame, não desista da pesca. Pedro não sabia que logo depois haveria uma pesca maravilhosa. Pedro não tinha ideia do que Jesus haveria de fazer logo após aquele episódio. Não desista da pesca, porque Deus tem sonhos maravilhosos para você. Se Jesus não desistiu de você, por que você vai desistir da vida? Se Jesus não desistiu de você, por que você vai desistir do seu ministério? Se Jesus não desistiu de você, por que você vai abrir mão dos sonhos que Ele tem para a sua vida? Lavar as redes em alguns momentos da vida pode até ser necessário, mas abandonar a nossa vida com Deus nunca é uma opção. Eu quero talvez ressignificar na sua vida o lavar as redes. Lavar a rede para você a partir de hoje não mais será um sinal de desistência e nem de rendição, mas talvez apenas uma manutenção da fé. Lavar as redes para você vai ser apenas um aguardar com uma expectativa, com uma esperança no Senhor. Jesus entra no barco de quem se importa com a rede, ainda que ela esteja vazia. Jesus entra no barco de quem cuida da rede, ainda que ela esteja vazia.
Então lavar as redes a partir de hoje não será mais um sinal de rendição, mas será uma manutenção da tua fé, até que Cristo entre no seu barco. Sim, lave as suas redes, mas sabendo que a qualquer momento Jesus pode chegar. Lave as suas redes, mas sabendo que vai ser para usar. Lave as suas redes, mas sabendo que ainda que hoje ela esteja vazia, logo logo ela estará cheia. Você pode ter tentado de tudo até hoje, vários ministérios, você pode ter tentado várias iniciativas, talvez tenha falhado assim como Pedro falhou, mas continua lavando as suas redes, porque talvez pode ser hoje o dia que Jesus vai entrar no seu barco e mudar o rumo e a história da sua vida. A terceira coisa que eu aprendo nesse texto é que Pedro usa o barco para ganhar a vida, mas Jesus quer usar o barco para ganhar vidas. Pedro está usando o barco para ganhar a vida, mas Jesus quer usar o barco de Pedro para ganhar vidas. Lucas 5:3. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu que lhe afastasse da praia. Então assentou-se no barco e ensinava o povo. Se você observar, de fato, Pedro não era um acidente na rotina de Jesus. Pedro nunca foi um encaixe na agenda de Jesus. Ele estava ali, naquele lugar, naquela hora, por causa de Pedro. Ele queria um encontro com Pedro. Ele fez todas as coisas conspirarem para que ele pudesse encontrar Pedro naquele lugar. E talvez você tenha até pensado: foi eu que fui, foi eu que quis ir no culto, fui eu que saí de casa. Não, foi o amor de Deus que te trouxe aqui nessa manhã. Foi a graça dele, foi a misericórdia dele, é a bondade e a fidelidade do Senhor que o salmista diz que estão te caçando, te procurando, te envolvendo em laços de amor. Foi Deus que fez com que você estivesse aqui, porque Ele queria ter um encontro com você. Jesus tinha um propósito maior nesse encontro, mostrar para Pedro que usar o barco só para ganhar vida é algo muito insignificante. Jesus queria mostrar para Pedro que gastar a vida dele só para pescar uns peixes era futilidade. Queridos, acordar, trabalhar, pagar conta e morrer é inutilidade, é algo insignificante, é algo que não tem valor. Eu não sei se você já parou para pensar na vida, mas não faz sentido nascer, ganhar dinheiro, comprar as coisas, perder tudo e morrer. Jesus quer mostrar para Pedro que a vida é mais do que tudo isso. Jesus quer mostrar para Pedro que a vida terrena é apenas isso daqui. Diante de toda uma eternidade que existe pela frente, Jesus quer mostrar para Pedro uma vida de propósito, uma vida de significado. Existe algo maior que Deus tem para a sua vida nessa manhã. Existe um sonho maior. Existe um projeto maior. Existe algo maior. Você não nasceu para trabalhar e morrer. Você nasceu para investir a sua vida em algo que é eterno. O propósito do seu trabalho não é fazer dinheiro. Fazer dinheiro é algo natural. Vai acontecer com quem trabalha, mas não é o propósito. Eu sei, nós precisamos do dinheiro, e sim, o trabalho gera dinheiro, e sim, Deus nos sustenta, mas não é a razão final do nosso trabalho, não é o propósito final do nosso trabalho. Jesus quer pegar aquilo que você usa para ganhar a vida, para ganhar vidas. Jesus quer usar aquilo que você tem nas mãos hoje, que sustenta a tua casa, para de fato abençoar pessoas. Jesus quer usar aquilo que você faz para transformar histórias. Jesus quer usar a sua sala de aula para ganhar vidas. Jesus quer usar o seu consultório para ganhar vidas. Jesus quer usar a sua liderança para ganhar vidas. Jesus quer usar os seus talentos, as suas habilidades naturais para impactar vida. Jesus quer usar o seu carro para abençoar vidas. Jesus quer usar aquilo que você faz para transformar essa cidade. Ele pediu para Pedro: você me empresta o que você tem, ou o que você faz para ganhar a vida, para eu usar para ganhar vidas? Você teria coragem de emprestar para Jesus a sua sala de aula? Você tem coragem de emprestar para Jesus o seu carro?
Você que é um motorista de aplicativo. Ontem, sexta-feira, eu estava indo para a Central, fui pregar lá de manhã, peguei um Uber na porta da minha casa. E quando o cara viu que eu estava indo para uma igreja, ele perguntou o que eu ia fazer lá. E nós terminamos aquela corrida com aquele homem entregando a vida para Jesus na porta daquela igreja. Jesus quer usar o nosso ambiente de trabalho para transformar vidas e histórias. Você tem coragem de emprestar o seu consultório para Jesus? De emprestar uma reunião para Jesus, de emprestar para Ele o seu talento, para que através daquilo que você faz, vidas sejam transformadas. Quando você entrega para Cristo aquilo que você faz, o seu ambiente vira um altar de adoração, o seu trabalho vira culto, a sua função vira pregação, tudo que você entrega para Cristo ganha a eternidade. A quarta coisa que eu aprendo aqui é que quando Jesus aceita algo que é seu, é porque Ele já está providenciando algo de melhor para você. Jesus nunca vai aceitar o que você tem para dar se Ele não tiver algo de melhor para você, porque nada que Deus nos pede é para subtrair, é sempre para multiplicar. Lucas 5,4, tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e todos lancem as redes ao mar. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque é tu que estás dizendo, então eu vou lançar a minha rede ao mar. Aqui algumas coisas me chamam a atenção. Primeiro, Jesus manda Pedro para um lugar profundo. Jesus manda Pedro para águas profundas. O teu milagre não vai acontecer no lugar aonde você tem a completa e a total controle. O teu milagre vai acontecer em um lugar onde você vai perder o controle e você vai ter que depender completamente do Senhor. Porque se o milagre acontecer aonde você controla, o mérito é seu, não é de Deus. Você vai confundir, você vai achar que foi você que fez. Então muitas vezes Deus vai mandar você para lugares mais profundos. Deus está convidando você para um lugar aonde você não dá o pé. Deus está convidando você para um lugar onde você não tem controle. Deus está convidando você para estar num lugar onde só Ele pode fazer, só Ele pode agir. Jesus está chamando você nessa manhã a confiar nele. O salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Jesus também disse aqui a Pedro: lance a rede ao mar, e Pedro vai dizer para Jesus: mas nós já fizemos isso a noite toda. Mas porque é o Senhor que está falando, então eu vou obedecer. Milagres, queridos, não obedecem à lógica. Milagres obedecem à palavra. Milagres não obedecem o nosso racional. Milagres obedecem à palavra de Deus. Deus não precisa que você compreenda, Deus precisa que você obedeça. Deus não precisa que você entenda, Deus precisa que você obedeça. A autoridade da fala de Cristo é maior do que o teu conhecimento. A autoridade da fala de Cristo é maior do que a tua experiência de trabalho. A autoridade da fala de Cristo é maior do que tudo que você já tentou fazer. Porque é isso que Pedro disse: eu já fiz isso, eu já tentei esse caminho. Mas porque é o Senhor que está falando, então eu vou obedecer. Talvez aquele milagre que você precisa tenha a ver com fazer de novo o que você já fez. Eu já perdoei, pastor, mas Deus está mandando perdoar de novo. Eu já procurei a pessoa, não deu certo, mas Deus está mandando procurar de novo. Eu já tirei um tempo de oração por essa causa, eu já jejuei por isso, mas Deus está mandando fazer de novo. Talvez o milagre que você precisa esteja justamente no fato de fazer de novo. O que é que Deus está te pedindo para fazer de novo? Pastor, mas eu já tentei me conectar com uma igreja. Tenta de novo. Pastor, mas eu já tentei servir nesse ministério. Tenta de novo. Pastor, mas eu já tentei me entregar. Entrega de novo. Jesus nunca pede algo para te prejudicar.
Jesus nunca pede algo para subtrair, tudo o que ele pede é para multiplicar. Quando ele pediu Isaac para Abraão, não era para Isaac ficar sem filhos, era para que Abraão pudesse ser pai de uma nação. Quando Jesus pediu 5 pães e 2 peixinhos para aquela criança, não era para a criança ficar com fome, era para alimentar a criança e uma multidão. Nada do que Deus nos pede é para subtrair, é sempre para multiplicar. Quando Deus pediu tudo de Jó, não era para tirar tudo de Jó, era para dar tudo em dobro. Nada do que Deus nos pede é para subtrair, é sempre para multiplicar. Jesus não pediu o barco de Pedro para que Pedro não tivesse um barco. Jesus pediu o barco de Pedro para que Pedro pudesse ter uma pesca maravilhosa. Quando Jesus pede o barco de Pedro para ensinar a multidão, é porque Jesus já estava preparando para ele a providência que ele tanto precisava. Tinha pesca maravilhosa na frente. Pedro não sabia, mas tinha provisão para a casa de Pedro. Pedro não sabia, mas tinha chamado. Pedro não sabia, mas tinha propósito, tinha capacitação. Pedro não tinha ideia, mas sempre que Deus nos pede algo, é para multiplicar. Jesus não está pedindo algo para te prejudicar, Ele está pedindo algo para abençoar você. A quinta coisa que eu observo aqui nesse texto é que se você não estiver preparado, a bênção de Deus pode virar um peso. Olha o que o texto diz: pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Pedro lava a rede porque outrora ela estava vazia. Mas Jesus enche a rede de Pedro para mostrar que o poder do enchimento não está na técnica, não está no conhecimento, está na obediência. Pedro tinha barco, Pedro tinha rede, Pedro não tinha peixe. Agora Pedro tem barco, Pedro tem rede, Pedro tem peixe, mas está prestes a perder tudo. Está prestes a perder o peixe, a rede e o barco. O verbo começou a rasgar no grego, da ideia de algo que não está preparado, da ideia de algo que não tem resistência para suportar. A bênção foi tão abundante que quase virou um prejuízo. Sabe o que eu aprendo aqui? Que a bênção de Deus não anula a nossa responsabilidade. O milagre de Deus não anula a responsabilidade que você tem sobre aquilo que você está orando, intercedendo e pedindo. O milagre exige maturidade, o milagre exige esforço, o milagre exige estrutura. Tem gente que ora por milagres, mas não se prepara para receber. Tem gente que pede por algumas coisas, mas vive como se nunca fosse acontecer, não está se preparando. Você precisa se preparar para receber o que o Senhor tem para você. Se você está pedindo a Deus por provisão financeira, por crescimento financeiro, por abundância financeira, sabe o que você tem que fazer? Se preparar, estudar, pedir a Deus inteligência financeira, fazer um curso de gestão financeira, porque senão quando o dinheiro chegar, o que era para ser bênção vira maldição. Porque senão quando o dinheiro chegar, o que era para abençoar o seu casamento agora é motivo de divórcio, porque não se preparou, a rede rasgou. Tem gente que está pedindo crescimento profissional, Deus me dá uma promoção, me coloca no próximo nível, mas não se prepara emocionalmente, não se capacita, aquela promoção que chega, que era para ser bênção na sua vida, vira motivo de humilhação, vira motivo de perseguição. É um tiro no pé, agora mancha a sua reputação, mancha a sua carteira, mancha o seu nome. O milagre de Deus exige preparo. Tem gente pedindo ministério, mas não investe em vida com Deus. Não está pronto para suportar as batalhas espirituais, a pressão do mundo espiritual. A rede vai rasgar, não vai aguentar. Quantos ministérios hoje não afundam, porque os líderes não têm estrutura espiritual, estrutura emocional, estrutura física? Quantos quebram financeiramente porque não tem inteligência financeira? Se você pedir para Deus um cônjuge, mas não se preparar para ter um cônjuge, você vai viver uma crise conjugal, vai terminar frustrado, a rede não suporta.
Se você pede filhos para Deus, mas não se prepara, não prepara a sua agenda, não prepara a sua rotina, não prepara a sua vida financeira, você vai ter que terceirizar os seus filhos para que outras pessoas possam criar, e vai viver com um sentimento de culpa, a rede vai rasgar. Se você pedir para Deus um emprego melhor, uma promoção, mas não se estruturar para isso, você não vai aguentar a pressão que vai ser colocada sobre você, a rede vai rasgar. Entende? A bênção que não encontra estrutura vira sobrecarga. A bênção que não encontra estrutura vira sobrecarga. Orar com fé não é só pedir para Deus, orar com fé é se preparar como alguém que vai receber. Orar com fé é já se preparar como alguém que está pronto para alcançar. A sexta coisa que eu aprendo aqui: a bênção de Deus não é só para você, mas é para todo mundo que está pertinho. A bênção de Deus é para todo mundo que está ao seu redor. Então fizeram sinais e os seus companheiros no outro barco, para que eles viessem ajudar. Eles vieram, encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Pedro poderia ter pensado assim: deixa comigo, eu vou resolver sozinho isso aqui. Pedro era assim, impetuoso, Pedro era corajoso, Pedro achava que ele era o cara. Ele poderia ter falado assim: Jesus, deixa comigo, nem que eu vou nadando levando esses peixes para a areia. Quem viu The Chosen sabe que Pedro era mais ou menos assim, né? Mas Pedro não, ele chama os seus amigos, ele dá sinal, ele chama companheiros. Entenda uma coisa, o milagre é pessoal, mas ele não é exclusivo. O milagre não é seu, o milagre é nosso. O milagre é da missão. O milagre é para compartilhar. Milagre não é prêmio pessoal, milagre é recurso do reino. Deus te abençoa para que você seja uma bênção. Se você retém peixes, rasga a rede, afunda o barco. Mas se você compartilha os peixes, você abençoa pessoas e ainda tem peixes e barco para poder pescar. Se você retém a água, o que acontece? A água apodrece. Se você detém o maná hoje, o que acontece? Você perde a terra que mana leite e mel. Deus te abençoa para você abençoar, para você compartilhar. A bênção, quando é de Deus, não gera competição, ela gera cooperação. O milagre de Pedro só foi completo quando ele chamou o segundo barco, encheu todos os barcos. Será que o que não falta hoje para você é justamente começar a compartilhar a bênção? Talvez está sobrecarregado, talvez está prestes a rasgar, talvez virou sobrecarga. Compartilhe a liderança, chama mais pessoas para andar com você. Compartilhe o que Deus está te dando, compartilhe a influência, compartilhe a autoridade, compartilhe a bênção, vai ficar mais leve. Você está correndo o risco de perder tudo, mas quando você compartilha, você envolve mais gente. Hoje foi com você, amanhã vai ser com outro. Aquilo que foi com você, você compartilhou. Quando for com outro, ele compartilha também. E a gente está sempre vivendo um tempo de milagres. Porque o milagre pode até ser pessoal, mas não é exclusivo. Ele é do reino. A bênção não é um prêmio pessoal, ela é recurso do reino. A sétima coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que o propósito da bênção é revelar quem nós somos. Quando Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afaste-se de mim, porque eu sou homem pecador. A glória de Cristo confronta um Pedro orgulhoso. Pedro não está mais agora pensando nos peixes. Pedro agora está pensando no pecado dele. Pedro agora não está pensando no que ele vai fazer com aquela quantidade enorme de peixes. Ele está pensando: como é que eu resolvo o meu pecado diante de um homem santo? Pedro não volta para a areia pulando de alegria, com euforia, porque ganhou um milagre, porque ganhou um prêmio. Ele volta para a areia quebrantado, com temor no coração. Eu estou diante do Senhor, eu estou diante de um Deus. Como é que você tem lidado com as bênçãos que Deus te dá?
Como é que você lida com a promoção que Deus te deu? Como é que você lida com esse recurso que caiu na sua conta? Como é que você está lidando com essa cura? Como é que você está lidando com o que Deus está fazendo na sua vida? Tem gente que quando recebe a bênção fica se achando. Tem gente que quando é promovido no emprego fica pensando que foi ele. Olha como eu sou bom. Tem gente que quando o povo gosta dele, ele pensa que é ele. Olha como eu sou legal. É a graça de Deus. É Deus que está te dando graça diante do povo. É Deus que está te dando inteligência. Se ele falasse assim, não acorda, você não acordava hoje. Não tem a ver com a força do seu braço, não tem a ver com o seu intelecto, não tem a ver com a sua oratória, não tem a ver com a sua comunicação, tem a ver com Deus que é gracioso, que está te dando inteligência, criatividade, saúde e vida. Como é que você está reagindo diante das bênçãos? A bênção de Deus não é para você pensar que você é maior, a bênção de Deus não é para você pensar que você está numa posição acima dos outros, a bênção de Deus é para você cair ao chão, é para você se prostrar diante do Senhor e é para você se quebrantar dizendo: Deus tem misericórdia de mim, eu não sou digno de uma bênção tão grande, eu não sou digno de um favor, eu não sou digno do teu amor, eu não sou digno dessa graça que me alcançou. O verdadeiro milagre nunca foi a grande pesca, o verdadeiro milagre foi o Pedro quebrantado. O verdadeiro milagre não é você vencer nessa vida, o verdadeiro milagre é você ser salvo. Pedro poderia ter se vangloriado: olha quanto peixe, sou um baita pescador. Mas ao contrário disso, ele se humilha, ele se quebranta. Eu aprendo aqui que quem anda perto de Jesus não se acha, quem anda perto de Jesus se quebranta, se humilha, se prostra. A presença santa sempre denuncia a alma suja. O Pedro que nunca pediu peixe para Jesus, agora está pedindo uma única coisa: me purifica. Ele estava assim frustrado, mas ele não pediu para Jesus o peixe. Ele estava assim cansado, mas ele não pediu para Jesus o peixe. Ele que não pediu o peixe, agora está pedindo uma coisa: me santifica, me purifica. A oitava e a última coisa que eu aprendo nesse texto para a gente encerrar é que Jesus chamou Pedro sabendo do seu futuro fracasso. Jesus já sabia que Pedro ia fazer tudo de errado, e ele ainda assim chamou Pedro. Lucas 5,10, Jesus olha para Pedro e diz: não tenha medo, Pedro, de agora em diante você será pescador de homens. Pedro ainda vai errar, ele ainda vai errar. Pedro ainda vai cortar a orelha do soldado e vai dar trabalho para Jesus. Pedro ainda vai falar besteira, ele ainda vai. Pedro ainda vai chegar naquele episódio que ele nega Jesus, ainda vai. Pedro ainda vai passar por aquele choro amargo, ainda vai. Mas Jesus, mesmo que não tivesse acontecido, ele já sabia. E ele convida ele convida Pedro para uma obra magnífica de se transformar em pescador de homens. Querido, entenda uma coisa: no contrato de chamado de Jesus, já tem a cláusula da restauração da sua vida. Quando ele assinou o contrato com você do teu chamado, lá já tinha a cláusula: se ele cair eu restauro, se ele cair eu levanto, se ele se arrepender eu perdoo, se ele se arrepender eu reconcilio, se ele quiser eu trago de novo. Já tem a cláusula lá. Deus sabia quando ele te criou que você passaria um tempo da sua vida longe dele. Ele sabia que naquele tempo em que você ficou frustrado porque ele não fez o que você queria, que você falaria mal dele. Ele sabia que você agiria como se ele não existisse. Ele sabia disso. Ele sabia que você faria escolhas ruins, ele sabia. Ele sabia que você preferiria muito mais as redes sociais do que a palavra dele, ele sabia. Ele sabia que em alguns momentos da sua vida você ia preferir dormir do que estar com ele, ele sabia.
Mas ainda assim Ele te chamou à vida, ainda assim Ele te chamou ao ministério, ainda assim hoje Ele te chama mais uma vez para retomar aquilo que você nunca deveria ter parado. Pedro, Tiago e João eram trabalhadores comuns, homens simples, donos de barco. Eles não eram teólogos, não eram sacerdotes, não eram pessoas capacitadas, não eram pessoas talentosas, não. Quando Deus chama pescadores, Ele está mostrando para a gente que o reino de Deus não começa com gente talentosa, o reino de Deus não começa com gente que sabe, o reino de Deus começa com gente que está disponível, com gente que empresta o barco, com gente que obedece. Jesus sabia que Pedro não ia aguentar orar no Getsemane, que ele ia dormir quando Jesus mais precisava dele. Jesus sabia que ele ia ser agressivo e acabar ferindo pessoas ao longo do caminho. Jesus sabia disso, mas mesmo assim o chamou. O chamado que Deus tem para a sua vida não é baseado no que você pode entregar para Ele, não é pautado nas promessas que você está fazendo. Eu nunca vou te trair, eu nunca vou te negar, eu nunca vou te abandonar. Não, o chamado de Deus para a sua vida é pautado no amor dEle, que é incondicional, que não diminui mesmo você pecando. É pautado numa misericórdia que se renova todas as manhãs. É pautado na versão final que Ele já viu. Ele já viu você restaurado. E Ele está dizendo, vale a pena. A imagem que eu tenho de você, vale a pena. Vale a pena eu morrer por você. Vale a pena eu me entregar por você, porque eu estou vendo algo aqui que está me dizendo, vale a pena eu insistir mais um pouco na sua vida. A restauração para você que está aqui nessa manhã. Depois que Pedro fez tudo isso, dormiu no Getsemane, cortou a orelha de Malco, feriu as pessoas, negou Jesus 3 vezes, Jesus vai aparecer para ele depois de tudo isso, e ele vai perguntar para Pedro o seguinte: olha Pedro, por que você fez isso comigo? No que é que você estava pensando? Por que você me traiu? Foi isso que Jesus perguntou para Pedro? A única coisa que ele perguntou para Pedro foi: você me ama? Jesus não quer extrair de você nessa manhã uma confissão forçada. Jesus não quer explicação do porquê você fez o que fez. Ele só quer saber se você ainda ama Ele. Ele só quer saber se você ama Ele. Isso é tudo o que Ele precisa, do seu amor. Jesus leva Pedro ao mesmo lugar. Interessante porque quando Pedro nega Jesus, há uma descrição da cena que fala que havia ali uma fogueira de brasas. E aí Jesus providencia na restauração de Pedro também uma fogueira de brasas. Jesus quer ressignificar na vida de Pedro o que aconteceu. Porque no primeiro momento a fogueira de brasas era uma fogueira de brasas de culpa. Mas agora a segunda fogueira é a fogueira que está fazendo o pão da reconciliação. É a fogueira que está fazendo o pão que a gente vai comer junto. É o pão que vai nos reconciliar. O lugar da vergonha vai se transformar no lugar da graça. Jesus não apenas te perdoa, Jesus te cura para você curar outros. Você pode ter falhado publicamente, mas Jesus ele te restaura pessoalmente. E o interessante é que o perdão de Jesus por nós é tão verdadeiro, mas tão verdadeiro, que a gente perdoa, mas não quer conviver. A gente perdoa, mas não quer estar perto. A gente perdoa, mas não confia de novo. O perdão de Jesus é tão verdadeiro que Ele perdoa e entrega para Pedro aquilo que Ele mais ama, para Pedro cuidar, as suas ovelhas. O que Jesus está dizendo é: eu nunca deixei de confiar em você. Eu confio em você. Fecha os seus olhos, eu quero orar pela tua vida.
Eu sei que você caiu, porque eu também já caí, porque todos nós já caímos. Eu sei que você já falhou, porque eu também já falhei, todos nós aqui já falhamos. É pra gente essa palavra. É pra mim, é pra você. É pra você que está se sentindo envergonhado, é pra você que anda se sentindo culpado. É pra você que acha que Deus nunca mais vai te usar. É pra você que acha que não tem mais jeito. É pra você que estava lavando as redes, pendurando as chuteiras, batendo 3 vezes no tatame, desistindo de viver o sonho que Deus tem pra você. Jesus hoje decidiu entrar no teu barco, e Ele está te chamando para águas profundas, para confiar nele. Confia nele a restauração da sua vida, confia nele. Confia nele a restauração da tua santidade, confia nele a restauração da sua integridade, confia nele a restauração do teu chamado, confia nele a restauração do teu ministério, confia nele. Pai, eu quero colocar diante do Senhor cada vida que está aqui nesse culto, Pai. Eu quero te agradecer porque foi o Senhor que nos trouxe aqui nessa manhã. Nós poderíamos estar em muitos outros lugares, em muitas outras igrejas, ouvindo muitas outras pregações, mas essa era a palavra que o Senhor tinha para nós nesta manhã. Talvez essa palavra, ela é preparatória para algo que a gente vai viver, porque primeiro vem a instrução, depois vem a prova. Para outros, essa palavra tem a ver com algo que já aconteceu, mas independente do caso, Pai, a vontade do Senhor é que a gente não abandone o chamado, o ministério, que a gente não abandone a Tua presença. Muito obrigado, porque hoje o Senhor decidiu entrar no nosso barco, restaurar a nossa vida, lançar no mar os nossos pecados, tirar todo o peso de culpa, nos perdoar de tudo aquilo que nós fizemos e nos dar uma nova oportunidade de pastorear suas ovelhas. Nós só queremos dizer para o Senhor que nós te amamos. Nós amamos a tua presença, nós amamos a tua palavra, nós amamos a tua igreja, nós amamos o teu povo, nós amamos a tua noiva, nós amamos viver essa vida com o Senhor, nós amamos servir ao Senhor, nós amamos a vida eterna, nós amamos tudo que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Deus, por essa palavra. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos, e toda a igreja diz: